Mas vamos a esta, porque o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes receberam nesta segunda-feira, ontem, Pedro Vaca, representante da Organização dos Estados Americanos. Volta a foto? Volta aí. Volta a foto. Volta, não é carrossel. Eu achei que era o Benito de Paula, bicho. Tá. Os processos decorrentes do 8 de janeiro e o bloqueio do X no Brasil foram pauta do encontro. Em nota, o MSTF informou que Barroso falou sobre a atuação da Corte para combater publicações de congressistas que defenderam agressões a ministros, ataques às instituições, a politização das Forças Armadas e a suposta articulação de um golpe de Estado. Ou seja, o Barroso, tira essas fotos aí que tá me dando angústia. O Barroso, ele vira para a OEA, né, esta inteligência do Barroso, e diz assim, não, olha aqui, a gente só está fazendo poder de polícia, tá? A gente está agindo esponte própria, ex ofício. A gente está agindo porque nós somos juízes que não respeitamos o princípio da inércia, que o juiz não faz nada sem que seja provocado. Mas não é provocado de xingar, ele vai e te ferra a vida. É provocado de o Ministério Público ou a parte prejudicada procurá-lo por meio de petição formal. Então já está tudo errado. Já o Moraes, ele explicou, né, as circunstâncias que levaram ao bloqueio do X no Brasil. Como a falta de um representante legal no país... eu vou fazer um parênteses aqui. Ele não fechou o Xvideo até hoje. Não tem representante legal do Xvideo no país. Não, tem várias que não tem. Não tem. O OnlyFans não tem representante legal no país. Por que ele não fechou o OnlyFans? O que ele vê no OnlyFans? A Graciane Barbosa? Ele fica vendo a Graciane Barbosa no OnlyFans? Porque não tem representante legal. Tá? E também... além da falta de representante legal, que o OnlyFans não tem, Xvideo não tem, o descumprimento de decisões judiciais. Eu gosto quando ele fala, não, eles descobriram decisões judiciais. Não, descumpriram decisões dele próprio. Porque uma decisão judicial, para ser válida, ela tem que ser conforme a lei. Então o quê? Ele virou pro cara da OEA. Primeiro vai o Barroso, fala assim, ô seu Vaca, é o seguinte, doutor Vaca, nós temos um trabalho muito importante e nós agimos por conta própria, com poder de polícia, porque a situação é crítica, então a gente vai em cima mesmo, sem Ministério Público e sem polícia. Se a gente precisa da polícia, a gente chama. E o Alexandre de Moraes vai e fala assim, olha, eu tirei o X do ar porque ele não tinha representante legal do Brasil. Assim, tem mais 500 outras plataformas sem representante legal, mas a gente só tirou o X. E também porque ele descumpriu decisões que eu mesmo tomei sem embasamento legal. Aí você me diz o seguinte, você que está me assistindo aí, avacalharam com Vaca. Avacalharam o Vaca. Porque se o Pedro Vaca tiver o mínimo de noção de lógica, ele vai, olha, estão avacalhando comigo. Porque se eu sou o Pedro Vaca e ouço uma avacalhação dessa, eu avacalho de volta. Eu falo, você quer chamar de imbecil? Me chama na cara. Me chama de imbecil. Mata no peito aqui, ó. Ô Alexandre, mata no peito, aqui diz que eu sou imbecil. Tá? O ministro Alexandre, ele ainda citou os 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, o acompanhamento dos casos pela PGR e as decisões tomadas em colegiado, negando que há um quadro generalizado de remoção de perfis na rede social. Nos últimos 5 anos, 120 perfis foram bloqueados e há 28
ainda em processo de investigação, pelo episódio do 8 de janeiro. Que avacalhação, hein? Que avacalhação. Alguém me diz alguma coisa? Vale ressaltar quando você diz aí, né, ele disse, né, que o ex descumpriu decisões judiciais. Decisões essas que, como você disse, não tinham embasamento legal e ainda havia uma ordem de que isso não fosse divulgado, ou seja, elas eram secretas. Além de não ter decisão judicial dele próprio, que não é só que não tem embasamento legal, é que é contra o embasamento legal. Contra o embasamento legal. Foi um inquérito, não foi, não? Acho que foi em sede de inquérito, se não me engano. E não poder, as redes sociais não podiam divulgar nem para os donos das contas que estavam sendo retiradas ou suspensas o porquê que aquilo estava acontecendo. A ordem era para disfarçar a bloqueio do perfil como se fosse uma violação à diretriz da comunidade. Então, a pessoa que perdia a conta não sabia que foi em razão de uma decisão judicial aí para poder exercitar o seu contraditório, ampla defesa, enfim, todos os princípios que deveriam existir no processo legal. Porque eu nunca vi uma democracia, um juiz virar e falar assim para uma parte, olha, você está sendo aqui, a minha decisão judicial, você é obrigado a mentir. Eu nunca vi. Alguém já viu? Não, estão inovando você em matéria forçado a mentir. De decisão, inovando em matéria de democracia, inclusive essa democracia que é relativa deles. E aí você pega o seguinte, coincidentemente com essa vinda, nessa visita aí do Vaca aí ao Brasil para averiguar essas situações, vários desses perfis que estavam suspensos voltaram a funcionar, que a gente não sabe aí se foi, né, que coincidência do destino é essa. E a questão também dele ter falado dos 1.900 denunciados após o 8 de janeiro, acompanhados os casos pela PGR, ele esqueceu de dizer que eles não tiveram direito ao devido processo legal e muitos foram condenados a penas estratosféricas sem o devido processo legal. Agora, isso era de se esperar, né, gente? Vocês não achavam que a hora que a OEA chegasse aqui, o Alexandre de Moraes ia se fazer uma confissão pública, né? Ele tá defendendo do jeito que dá para defender. Agora, o que nós estamos aguardando é o encontro desses representantes, né, com os advogados das pessoas que foram perseguidas, com as vítimas, com as pessoas que tiveram seus perfis suspensos, com o Nicolas Ferreira, com o Monark e assim por diante. Então a gente aguarda aí, eles ficam no Brasil até dia 14, não é isso? E vamos aguardar aí que isso é o que realmente importa, isso é o que realmente interessa.